Beleza, pessoal? Maravilha, hein? Bom, nesse vídeo a gente vai continuar trabalhando com as pilhas que a gente viu no último vídeo. Só que agora a abordagem vai ser um pouco mais quantitativa. Nós vamos calcular mais algumas coisas ao invés de apenas tentar estabelecer algumas relações qualitativas ou caracterizar uma pilha como a gente fez na última aula. Então, só retomando, o que a gente fez na última aula? A gente aprendeu como que é o mecanismo de uma pilha galvânica, uma pilha eletroquímica, e entendemos o que era cátodo, ânodo, polo positivo, polo negativo, quem sofre oxidação, quem sofre redução, quem corrói, quem aumenta a massa, qual solução que concentra, qual solução que dilui, qual era a função da ponte salina, que também poderia ser substituído por uma membrana semipermeável. Aprendemos a encontrar as semi-reações dos eletrodos, dos cátodos e dos ânodos, a reação global da pilha, enfim. Então a gente aprendeu a caracterizar uma pilha. Agora a gente vai calcular o potencial de uma pilha. O potencial, pessoal, é o quanto que ela entrega no fim das contas, resumindo de uma maneira bem simples, é o quanto que ela entrega de energia elétrica. Tudo bem? Pilhas que apresentam um potencial muito elevado vão entregar uma corrente legal. Pilhas que apresentam um potencial mais baixo vão entregar uma corrente menor, tá bom? Então vamos entender como que funciona isso. Bom, para vocês acompanharem, esse conteúdo se refere às aulas 8 e 9, só que agora é do setor B, tá bom? Que está na página 246 da apostila 5. Então, se vocês quiserem acompanhar aí, a apostila está aí nessa página, tá joia? Então, vamos lá. Primeiro, potencial do eletrodo. Vamos entender o seguinte aqui, pessoal. Vamos fazer uma brincadeira antes da gente avançar com o conteúdo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha duas caixas d'água. Uma caixa d'água está lá em cima, a outra está lá embaixo. A caixa d'água de cima está cheia de água. A caixa d'água de baixo está vazia. Como que eu poderia fazer para a água que está na caixa d'água de cima escoar para a caixa d'água de baixo? Eu preciso só de um meio de transporte. Uma calha, um cano, alguma coisa que permita que a água escoe lá de cima e chegue na caixa d'água de baixo. Mas por que a água naturalmente, se existir esse caminho, por que a água naturalmente sai da caixa d'água de cima e vai em direção à caixa d'água de baixo? Vamos lembrar lá do primeiro ano que vocês tiveram em física um monte de tipo de energia? Qual que é a energia que está relacionada à altura? É a energia potencial gravitacional. Olha lá, potencial. Quanto maior a altura, maior a energia potencial, só que nesse caso a energia potencial gravitacional. Quanto maior a altura, mais você está sofrendo mais com a aceleração da gravidade. Resumindo, por isso que, como lá em cima tem uma energia potencial muito alta e a caixa d'água de baixo tem uma energia potencial muito baixa, a água escoa de onde tem mais energia em direção a onde tem menos. Então, a água ela escoa sempre do ponto com maior potencial em direção ao ponto com menor potencial. Agora vamos transferir isso para a pilha ou para um sistema elétrico. No lugar da água eu vou colocar corrente elétrica. Então, nas caixas d'água eu crio corrente de água. Num sistema elétrico eu vou criar corrente elétrica. Mas para que os elétrons escoem de um ponto em direção a outro, eu preciso que tenha diferença de potencial. Ou seja, os elétrons saem do ponto que tem maior potencial e vão em direção ao ponto que tem menor potencial. Esse potencial não é potencial de altura, não é potencial gravitacional. Ele é chamado de potencial elétrico, que vocês vão estudar com muito mais detalhes e muito mais calma em física, tudo bem? Mas é importante que a gente saiba que só existe corrente elétrica entre um ponto e outro se houver duas coisas. Primeiro, diferença de potencial. Esses pontos têm que ter diferença de potencial. Se eles tiverem o mesmo potencial, os elétrons não vão para lugar nenhum. Maravilha? Além disso, tem que ter um caminho. No caso das caixas d'água, era a calha ou era o cano. Aqui eu tenho que ter um fio condutor. E o que a gente faz numa pilha? A gente não conecta os dois eletrodos com um fiozinho, por isso que os elétrons sempre saem do eletrodo que oxida e vai em direção ao eletrodo que reduz.
Então, se os elétrons estão saindo de um eletrodo e indo em direção ao outro, é porque esses eletrodos têm potenciais diferentes. E a pilha vai ter uma diferença de potencial que ela vai entregar no final. Tudo bem? Bom, o símbolo de potencial de um eletrodo é o E com um zerinho em cima. Esse zerinho significa que tudo está feito nas condições padrão, que está aqui embaixo, já que a gente fala sobre ela. A unidade do potencial é o volt. Então, cada eletrodo tem um potencial em volt. E o que é esse potencial? Resumindo, é a vontade, é a tendência que o material tem de sofrer oxidação ou redução. Eu posso avaliar tanto a tendência de sofrer oxidação ou a tendência de sofrer redução. Qualquer um dos dois vai dar certo. Porque olha como que o raciocínio é simples. Oxidação e redução não são fenômenos complementares? Sim. Então, quando alguém sofre oxidação, obriga a outra a sofrer redução. Maravilha. A gente já viu isso em aulas anteriores. Agora pensa comigo. Se eu tenho um potencial, uma vontade muito alta de sofrer oxidação, é porque a minha vontade de sofrer redução é baixa. Eu não posso ter vontade de sofrer oxidação e redução ao mesmo tempo. Então você tem que escolher um. Ou você prefere sofrer oxidação, ou você prefere sofrer redução. Então tem eletrodos, tem materiais que têm potenciais de redução muito elevados. Tem eletrodos que têm potenciais de redução muito baixos. Significa que eles não sofrem redução. Portanto, eles têm uma tendência maior de sofrer oxidação. Então, aqueles que têm potencial de redução muito baixo, certamente possuem potenciais de oxidação muito altos. Então, se eu não gosto de sofrer redução, eu vou sofrer oxidação. Tudo bem? Então, eu posso avaliar o potencial tanto pelo lado da redução quanto pelo lado da oxidação. Dá certo, tá joia? As condições padrão para que a gente encontre os potenciais dos materiais, ou seja, dos eletrodos, são essas aqui, tá? A solução tem que ter uma concentração de 1 mol por litro. Lembra que na nossa pilha tem uma solução que a plaquinha metálica fica mergulhada? Então essa é a padronizada, é a normalizada. A pressão tem que ser de 1 atmosfera e a temperatura do ambiente tem que ser de 25 graus Celsius. São chamadas condições ambiente, tudo bem? Nessas condições eu encontro qual é a vontade em volts de um eletrodo, de um material, em sofrer oxidação ou redução. Maravilha. Bom, e o que seria o potencial de uma pilha? A gente chama de DDP, ou diferença de potencial. Então, o potencial de uma pilha é medido experimentalmente e, basicamente, ele dá a diferença entre um eletrodo e outro. Eu vou fazer uma analogia aqui bem fácil. Ó. Vamos supor que eu fico do lado de uma pessoa e alguém mede a diferença de altura nossa. E a diferença de altura nossa dá 10 centímetros. Tudo bem? Essa diferença não é a minha altura ou a altura da pessoa. A minha altura é um valor X, a altura da pessoa é um outro valor. Essa diferença é apenas a diferença entre as nossas alturas. O que eu quero aqui, por enquanto, é encontrar a diferença de potencial entre um eletrodo e outro. Todo material tem um potencial elétrico. É um potencial que vai tender a sofrer redução ou oxidação, dependendo do valor. Tudo bem? Toda pilha ela é montada por 2 eletrodos, um cátodo e um ânodo, cada um com um material. Portanto, quando eu coloco 2 materiais diferentes, vai surgir entre eles uma diferença de potencial. Eu pego o potencial de um, o potencial do outro e vejo quanto que um é maior do que o outro. Aí eu vejo a diferença entre eles. Quanto maior for essa diferença, os elétrons escoam com mais força, maior a corrente elétrica. Quanto mais próximos os potenciais, ou seja, menor a diferença, os elétrons escoam com menos força, com menos intensidade, ou seja, menor a intensidade da corrente elétrica. Então, se eu quero uma pilha muito heavy metal, eu coloco um eletrodo que tem um potencial muito alto e um outro eletrodo que tem um potencial muito baixo, para dar uma diferença de potencial muito significativa. Aí os elétrons escoam com muita rapidez. Agora, se eu quero uma pilha mais branda, eu coloco um eletrodo que tem um potencial aqui, o outro que tem um potencial mais ou menos aqui, um pouquinho só menor, aí dá uma diferença de potencial, só que não é tão íngreme assim. Então os elétrons escoam com menos intensidade, tá bom? A diferença de potencial, aqui na química a gente costuma usar o símbolo ΔE. Por quê?
porque o potencial de cada eletrodo é o E. Então a diferença é ΔE, variação dos potenciais. Mas é muito comum vocês encontrarem força eletromotriz, isso é muito comum na física, ou DDP, diferença de potencial. Força eletromotriz ou DDP é mais comum lá na física, vocês vão ouvir demais isso. Na química a gente gosta mais do ΔE, tá bom? No linguajar cotidiano o pessoal chama também de voltagem. Tá? Qual que é a diferença em volts dos eletrodos? Beleza. Bom, aqui nessa figura, por exemplo, ó, quando eu coloquei um fiozinho nessa plaquinha de cobre e um fiozinho nessa plaquinha de zinco, apareceu no meu voltímetro 1.10. O que isso significa? 1.10 é a voltagem do cobre? 1.10 é a voltagem do zinco? Não. O que o voltímetro está medindo é a diferença entre eles. Eu não sei, por enquanto, o valor exato do potencial do cobre e do zinco, mas eu sei que quando eu coloquei os dois, a diferença foi de 1,1 volts. Então, um deles é 1,1 volts maior do que o outro, ou menor do que o outro, tá bom? Então, aqui tem a diferença. Maravilha. O valor também vai ser expresso em volts. A DDP, a diferença de potencial, como é a diferença entre o potencial de um eletrodo com relação ao outro, também vai ser expressa em volts, tá bom? Porque os eletrodos são medidos, os seus potenciais também em volt. Maravilha. Como que eu calculo o potencial ou a diferença de potencial de uma pilha? Pessoal, é muito simples. Eu não quero a diferença. Como que eu sei quantos centímetros eu sou maior que uma determinada pessoa? Eu pego a minha altura, a altura da outra pessoa e subtrai uma da outra. Então olha que legal. Você pega o potencial maior e subtrai do potencial menor. Potencial maior e subtrai do potencial menor. Professor, por que você colocou essa equação duas vezes? Porque eu posso analisar a diferença dos dois eletrodos através da tendência em sofrer redução. Então eu posso pegar o potencial de redução de um eletrodo, o quanto que um eletrodo quer sofrer redução e o quanto que um eletrodo que o outro eletrodo também quer sofrer redução. Sempre que eu tiver dois eletrodos diferentes, sempre vai ter um que tem o potencial maior e o outro vai ter o potencial menor. Então a gente coloca sempre o maior menos o menor. Eu poderia fazer isso usando os potenciais de oxidação. O potencial de oxidação é a tendência que um eletrodo tem de sofrer oxidação e não redução. Ah, mas como que eu sei qual que eu vou utilizar? Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso. Mas o importante agora é entender o seguinte. Quando eu fizer essa conta aqui, para uma pilha, é esperado que esse valor dê sempre maior do que zero. Para uma pilha, a diferença de potencial tem que ser sempre positiva. Isso significa que o meu processo é espontâneo. Pode acontecer de na hora de eu fazer a medição em um laboratório aparecer valor negativo. Pode acontecer, mas por um erro técnico meu. É quando eu, sem querer, pego o fiozinho positivo de um voltímetro e conecto no polo negativo da pilha e o fiozinho negativo do voltímetro e conecto no polo positivo. Ou seja, eu inverti os polos do voltímetro sem querer. Então não prestei atenção. Mas toda pilha é um processo espontâneo. Portanto, no vestibular, no Enem, o ΔE da pilha tem que ser sempre maior do que zero. Quando que o ΔE vai ser menor do que zero? Quando a gente medir a diferença de potencial de uma eletrólise, que é um outro fenômeno e que é baseado em processos não espontâneos, ou seja, processos forçados, tá bom? Mas para uma pilha sempre positivo o ΔE, tá joia? Isso ajuda a gente a saber se a gente está fazendo besteira ou não no exercício. Maravilha! Como que eu meço os potenciais dos materiais? Qual que é o potencial de sofrer redução do cobre? Qual que é a vontade de sofrer redução do zinco? Como que eu meço isso? Bom, pessoal, é muito difícil, porque os voltímetros, como a gente viu na figura, eles medem as diferenças de potenciais. E saber a diferença não me garante conhecer o valor exato dos potenciais. Vamos voltar no caso das alturas, que eu acabei de falar? Eu e uma outra pessoa temos uma diferença de altura de 10 centímetros. Maravilha? Qual é a minha altura? Não sei. Qual é a altura dela? Sei lá. Eu poderia pensar em vários valores para mim e para outra pessoa que a diferença dá 10 centímetros. Por exemplo, eu posso medir 1,70 e ela 1,80. Eu posso medir 1,73 e ela 1,83. Tudo bem? Então, quantos valores eu poderia pensar? Infinitos.
Então não dá para saber o valor exato dos potenciais conhecendo apenas a diferença de potencial. E o voltímetro, ele mede apenas a diferença. Eu conecto o fiozinho do voltímetro em um eletrodo, em outro, e ele me entrega a diferença entre eles. Bom, como que eu faço para saber o potencial exato de um eletrodo? Não dá, então a gente vai inventar. Como assim? Vamos inventar de uma maneira chique, de uma maneira química. Então olha que legal, no caso da altura, eu sei que eu e aquela pessoa temos uma diferença de 10 centímetros. Para saber as nossas alturas agora com o valor exato e não a diferença, eu, a partir de agora, assumo que a minha altura vale 0. A minha altura não é 0. Vocês estão vendo, eu tenho uma altura, eu não sou muito alto, mas eu tenho uma altura aqui, pelo amor de Deus. Mas agora, no meu sistema, na minha padronização, a minha altura vale 0. Se eu tenho um valor 0, quanto que vale a altura do outro cara? 10, porque ele é 10 centímetros maior do que eu, que sou 0. Tudo bem? Então a gente usou esse raciocínio para fazer exatamente isso. A gente inventou um eletrodo que a gente chama de eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio. Ele tem o seu potencial, que não é igual a 0, mas a gente assumiu que vale 0. Então, para a gente, vale 0. E fomos conectando vários materiais a esse eletrodo, através de um voltímetro. O voltímetro não mede a diferença entre os potenciais? Sim. Só que como o eletrodo de hidrogênio tem um potencial 0, aquela diferença que apareceu lá no voltímetro passa a ser o próprio potencial do outro material. Então, é simples o raciocínio. A partir do momento que eu assumi que o hidrogênio é 0, isso foi uma convenção, qual que é o raciocínio? Vamos pegar um exemplo do zinco. Peguei uma plaquinha de zinco na solução de zinco e uma plaquinha de hidrogênio numa solução que também tem hidrogênio. Conectei as duas por um voltímetro. Esse voltímetro mostrou uma diferença de potencial. Qual que é a diferença entre esse eletrodo e esse? Só que a gente não assumiu que esse daqui é 0? Sim, a gente assumiu que é 0. Não tem problema, ninguém vai discutir mais isso. Portanto, o valor que está aparecendo aqui no voltímetro passa a ser o próprio potencial do zinco. Tá bom? Só tem um probleminha de eu fazer essa padronização. Depois que a gente foi fazendo os testes, usando esse eletrodo padrão, que pra gente passou a ser 0, a gente descobriu que tem alguns materiais que têm potenciais maiores do que esse. Portanto, positivos. E, infelizmente, alguns materiais têm potenciais menores do que o hidrogênio, que a gente já tinha assumido que era 0. Então, alguns eletrodos passaram a ter potencial negativo. Não significa que ele não vai reduzir ou oxidar. Significa que o potencial dele é menor que a nossa referência, que é o hidrogênio, que é 0, tá bom? Então é só isso, não tem problema nenhum. Então olha que interessante, nessa tabelinha aqui eu coloquei potencial de redução e potencial de oxidação de algumas espécies químicas, só para a gente ver que os dois estão intimamente ligados. Vamos pegar o lítio. Qual que é o potencial de redução do lítio? Menos 3,04. Tudo em volts, tá? Menos 3,04 volts. O que isso significa? Que em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, que o potencial é 0, o dele está 3,04 unidades abaixo. A vontade dele é menor que o do hidrogênio de sofrer redução. Professor, se o potencial dele de sofrer redução, se a vontade dele de sofrer redução é menos 3,04, qual seria o potencial de oxidação dele? Qual que é a vontade dele de sofrer oxidação? Olha o valor aqui, mais 3,04. Então, se você tem o potencial de redução de um material, você tem o potencial de oxidação dele também. É só inverter o valor. Se ele tem o potencial de redução negativo, é porque ele tem o potencial de oxidação positivo, com o mesmo valor. E o que isso significa? Significa que a vontade dele de sofrer redução é pequena, porque o potencial dele é negativo, muito baixo. Em contrapartida, a vontade dele de sofrer oxidação é alta. Então, se eu não gosto de sofrer redução, é porque eu gosto de sofrer oxidação, beleza? E isso vale para qualquer material. Aqui, ó, magnésio. Qual que é o potencial de redução? Menos 2,37. Portanto, o potencial de oxidação é mais 2,37. Assim, na hora de calcular
a diferença de potencial da pilha, eu vou colocar sempre potencial maior menos o menor. Se eu escolhi o primeiro como redução, escolha o segundo também como redução, para não dar problema, tá bom? Então você pode usar potenciais de redução ou potenciais de oxidação para calcular ΔE da pilha. Mas se você escolheu redução para um eletrodo, para o outro escolhe redução também. Aí você faz o maior menos o menor. O que mais quer sofrer redução menos o que menos quer sofrer redução. Tudo bem? Maravilha? Essa tabela aqui é uma tabela mais completona, vocês vão encontrar no livro texto seus, mas no vestibular, por exemplo, eles já dão esses valores, vocês não vão decorar potenciais dos materiais, eles têm que ser fornecidos, tudo bem? Senão fica complicado. Mas nessa tabela aqui eu tenho vários materiais e os seus potenciais de redução, tá bom? Aqui eu destaquei o nosso eletrodo padrão, que é o de hidrogênio, que por convenção tem potencial 0 volts. Aqui está o zinco, que tem potencial menos 0,76. E aqui está o cobre, que tem potencial mais 0,34. Professor, por que você destacou esses? Na aula passada a gente viu a pilha de Daniel, que é uma pilha que eu coloquei cobre e zinco. O cobre reduzia e o zinco oxidava. O zinco corroía. Por que o zinco corroeu? Porque quando eu pego uma pilha zinco e cobre, o cobre tem maior potencial de redução. O potencial de redução dele é mais 0,34. Então, se o potencial de redução é maior para o cobre, ele reduz, obrigando o zinco a sofrer oxidação. Tá vendo que legal? Se você conhece os potenciais dos eletrodos, não precisa nem esperar a pilha começar a trabalhar para saber quem corrói e quem aumenta a massa, para saber quem reduziu, quem oxidou. Basta conhecer esses valores, você já sabe de antemão que quem tiver dos dois eletrodos, quem tiver o maior potencial de redução, é o que vai sofrer redução. Quem tiver o menor potencial de redução, é o que vai sofrer oxidação. Ou quem tiver o maior potencial de oxidação é aquele que oxida, e quem tiver o menor potencial de oxidação é aquele que não oxida, portanto, reduz. Tá joia, gente? Então, quanto maior potencial de redução, maior capacidade de sofrer redução. Quanto maior potencial de oxidação, maior capacidade de sofrer oxidação. Maravilha? Beleza? Muito bem. Bom, pensando nisso, a gente pode usar desse conceito até no dia a dia. Tem uma coisa importante, né, uma definição importante para vocês saberem, que é o eletrodo de sacrifício. Ele nem aparece nessa aula aí. Eu não sei se tem no material complementar, mas eu decidi comentar aqui porque é importante saber. O que é o eletrodo de sacrifício? Quando eu faço uma estrutura de ferro, de um navio, de uma bicicleta, de um portão, pode ser que com o tempo ela enferruje, ela sofra corrosão. E o que é corrosão em termos eletroquímicos? Corrosão está relacionado com a oxidação. Então esse material sofre oxidação. O que é um eletrodo de sacrifício? É um eletrodo que eu coloco por cima do material que eu quero conservar, que vai sofrer oxidação no seu lugar. Mas como que eu escolho um eletrodo de sacrifício? Ele não tem que sofrer oxidação no lugar daquele metal que eu quero preservar? Sim, então ele tem que ter um potencial de oxidação maior ou um potencial de redução menor que o metal que eu vou preservar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Muitas vezes a gente usa o zinco para proteger estruturas de ferro. Se eu deixar o ferro sem nada, ele oxida, ele enferruja, ele sofre oxidação. Para proteger o ferro, eu uso o zinco porque olha os potenciais de redução dos dois. Por que eu sei que é potencial de redução? Nessa reação aqui, o zinco era mais 2, virou 0. 2 para 0, sofreu redução. Nessa reação, o ferro era 2, caiu para 0. Nas reações, os elétrons estão antes da seta, então significa que as espécies químicas estão ganhando elétrons. Quem ganha elétron e diminui a carga, sofre redução. Então, se eu coloquei reações de redução aqui, na frente tem os potenciais de redução de cada material. Qual é o potencial de redução do ferro? Menos 0,44. O ferro tem um potencial de redução baixo, negativo. Mas olha o do zinco. Potencial de redução do zinco, menos 0,76.
menor ainda. Então, quando eu tenho no ambiente ferro e zinco, apesar do ferro ter um potencial de redução muito baixo, ou seja, ter uma baixa tendência em sofrer redução ou alta tendência em sofrer oxidação, o potencial do zinco é menor ainda. Ele tem uma tendência de oxidar muito maior que a do ferro. Então, ele oxida no lugar do ferro. Ele corrói no lugar do ferro, evitando isso daqui. Tudo bem? Existem tintas que já vem com zinco, zarcão, que a gente pinta, além de proteger do ambiente, a própria camada de tinta protege do ambiente, que oxida, né? O oxigênio do ambiente tem uma capacidade muito grande de oxidar o metal, ela tem o zinco ali na sua composição, que se porventura o oxigênio ainda fizer uma gracinha, quem oxida é o zinco e não o ferro. E aí a gente não compromete a estrutura de determinado objeto. Maravilha, gente? Então, uma aplicação prática aí dos potenciais de redução para salvar estruturas metálicas. Beleza? Bom, para ver se a gente entendeu mesmo, eu vou resolver rapidamente esse exercício aqui com vocês, só o primeiro, tá? O outro eu vou resolver em outro vídeo, porque eu vou precisar do quadro. Mas rapidamente esse exercício aqui, que é o primeiro exercício, na página 246, para ver se a gente entendeu os conceitos mais simples de uma pilha. Então, observe as ilustrações a seguir que mostram uma pilha e um voltímetro em duas situações diferentes. Na primeira situação, eu peguei um voltímetro e conectei o fiozinho positivo no polo positivo da pilha, o fiozinho negativo no polo negativo da pilha. O polo positivo da pilha é o maior potencial, o polo negativo é o menor potencial, tá bom? Então, maior positivo, menor negativo. Aqui eu fiz o contrário, eu conectei o fiozinho do meu voltímetro saindo do polo negativo dele no polo positivo da pilha e o fiozinho positivo do voltímetro no polo negativo. Eu inverti os polos, fiz sem querer isso daí. Então, arranjo A e arranjo B. Qual é o significado da medida realizada pelo voltímetro? O voltímetro sempre mede a diferença entre os potenciais dos eletrodos, tá bom? Toda pilha tem dois eletrodos. Nessa minha pilha, eu tenho um eletrodo central, que é um eletrodo de grafite, e um eletrodo aqui na parte externa, que é um eletrodo de zinco, de óxido de zinco. Cada um desses materiais tem um potencial, e o voltímetro mede a diferença entre eles. Então, o voltímetro entrega a diferença. Esse valor 1,5 significa o quê? Que um eletrodo é 1,5 volts maior do que o outro, em termos de potencial. Por que em B essa medida ficou negativa? Porque eu fui desatento, eu inverti os polos aqui do meu voltímetro. Ele mediu a diferença, só que ele mediu para menos agora. Em termos práticos, significa que um eletrodo é 1,5 volts menor do que o outro. Mas eu vou tomar cuidado para, na hora de medir os potenciais, colocar nos polos de maneira adequada. Se aparecer sinal negativo, não significa que a minha pilha é uma reação não espontânea. Ela tem uma diferença negativa, então é não espontânea. Não, isso significa que eu errei mesmo, tá bom? Eu não soube trabalhar com o multímetro. Indica o sentido do fluxo de elétrons pelo fio. Pessoal, não importa a pilha, não importa. Os elétrons sempre saem de quem oxida, quem perde elétron, e vão em direção a quem reduz, quem ganha elétron. Quem oxida é o polo negativo e quem reduz é o polo positivo. Portanto, em toda e qualquer pilha galvânica, os elétrons saem do ânodo, do polo negativo, e vão em direção ao cátodo, que é o polo positivo, que é onde tem redução. Então, não precisa. Os elétrons saem sempre do negativo e vão em direção ao positivo. Sempre. Tudo bem? É assim, esse é o mecanismo de uma pilha que a gente viu na última aula. Beleza, pessoal? Bom, os próximos exercícios a gente vai resolver no quadro. Então eu vou encerrar esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso. Então, deem uma olhada, tentem já fazer os próximos exercícios, tá joia? E aí eu já vou mandar o outro vídeo para vocês conferirem a correção deles, tá joia? Então até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado!